quero trazer uma palavra que vai nos revelar, em parte ou na sua plenitude, dependendo do coração que você ouvir esta palavra. Por que você, até aqui, não alcançou a excelência em 2007? E o que você tem que fazer para que você possa reverter esse quadro? Você precisa estar atento a 3 coisas que nos fazem perder a bênção. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 44. Quem não quer perder a bênção, diga amém. Vamos ler a partir do 41 até chegar no 44. Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou. Quem? Jesus. E dizia: fala assim, mais um mais, né? Quebrantado, fala, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora, nesse momento, oculto aos teus olhos. Jesus está dizendo, se você hoje pudesse abrir os olhos. É evidente que ele está se referindo a Jerusalém. Mas isso se aplica a nós. Amém? O princípio ativo desta palavra se aplica a nós. Se você pudesse ainda hoje abrir seus olhos, ainda dá tempo, fala para o seu irmão, ainda dá tempo, ainda dá para sair dessa situação, ainda dá para mudar o quadro, ainda hoje, porque Jesus está dizendo aqui, porque os seus olhos, ou melhor, isso está oculto nesse momento aos teus olhos. Queridos, quantas vezes, olhem para mim, os nossos olhos estão como que fechados, os dias estão passando, e nós não estamos aproveitando o tempo para alcançar o que nos pertence, o que nos é devido, a nossa paz. E os dias vão passando um após outro, e nós vamos deixando esse tempo passar em branco nas nossas vidas. E nós não podemos desperdiçar esses dias que faltam em dezembro, em 2007. Usar cada um deles para reverter, para alcançar aquilo que Deus ainda quer realizar nas nossas vidas. Jesus está dizendo aqui, versículo 43 e 44, acerca de Jerusalém: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Por isso que Jesus chorou. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Agora repita comigo: porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Jesus está dizendo, como profeta, que Jerusalém seria destruída pelo simples fato deles não terem aproveitado a oportunidade que Deus estava dando para que eles saíssem daquilo que haveria de vir. Deus está nos dando oportunidades, e nós precisamos aproveitar as oportunidades. Deus está e tem dado muitas oportunidades aqui. Quantas palavras você tem ouvido? Quantas mensagens você ouviu em 2007? Quantos seminários? Quantas palavras proféticas? Quantos ensinamentos? Quantos momentos
que nós passamos juntos na presença de Deus, o Espírito Santo ministrando ao nosso espírito. Todos que aqui estão tiveram pelo menos uma oportunidade de mudar bastante a sua vida. Mas Deus esta noite está trazendo uma palavra de despertamento, porque se nós não aproveitarmos as oportunidades, nós podemos perecer. Podemos, ao invés de sermos abençoados, além de perder a bênção, ainda corremos o risco de sermos rebaixados, de ficar fora, de não aproveitar do livramento. Quem quer que Deus te livre do caos, da derrota, e te leve para conquistar a frutificação? Quem crê, diga glória a Deus. Então bate os seus dois pés assim no chão, fala assim: hoje é o dia da virada, essa é a hora, é agora, é agora, é agora, é agora, eu vou romper, aleluia, glória a Deus. Três coisas que pode estar roubando 2007 de nós. Primeiro, a murmuração. Murmuração significa ausência de temor e gratidão. Olha aqui no quadro, aqui na frente, no telão. Ausência, repita comigo, ausência de temor e gratidão. Abra sua Bíblia lá naquele texto que está lá em Coríntios. 1 Coríntios 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, versículo 5. De 1 a 5. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais, acharam? Estiveram todos sob a nuvem. Que nuvem? Aquela nuvem de glória que guiava o povo no deserto. E todos passaram pelo mar. Todos experimentaram o milagre do Mar Vermelho. Quem lembra do milagre do Mar Vermelho? Quem gostaria de estar ali entre o povo, tendo aquela experiência de ver o mar abrir? Quem gostaria? Quem gostaria? Se o Senhor te colocasse hoje na máquina do tempo, só para passar no Mar Vermelho e voltar, quem gostaria? Aí já melhorou o ibope, né? Para voltar todo mundo quer. Aleluia. Aí você passaria pelo Mar Vermelho. Quem gostaria de ter tido essa experiência? Olha o que diz aqui: todos eles passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Ali era uma figura do batismo. Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná, o maná espiritual. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Havia uma pedra, queridos, que misteriosamente ela aparecia no deserto. O povo viajava e a pedra aparecia de novo. O povo viajava e a pedra aparecia de novo. E era daquela pedra que saía água para matar a sede, porque aquela pedra era uma figura de Cristo. Fala, a pedra é Cristo. Olha o que diz aqui: e a pedra era Cristo, era uma figura. Entretanto, perigo, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Versículo 10: não murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Olha aqui para mim, por favor. A murmuração, ela nos reprova, ela nos impede de vivenciar a excelência que Deus tem nesses dias. Nós nos tornamos cegos, impedidos de viver o que Deus tem para nós, quando nós permitimos que a murmuração entre no nosso coração.
Quantas vezes nós estamos mais vidrados naquilo que nós ainda não temos, não somos, não recebemos de Deus, e deixamos de louvar ao Senhor, deixamos de agradecer a Deus, deixamos de adorar a Deus por aquilo que Deus tem nos dado. É valorizando o que Deus tem te dado, que Deus vai te dar aquilo que ainda você não alcançou. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Quantas vezes nós não valorizamos o que Deus tem nos dado? E a Bíblia diz: aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. É necessário que você valorize, que você agradeça ao Senhor. Uma vez Jesus encontrou 10 leprosos, e naquela época, quando a pessoa era leprosa, ela vivia em comunidades de leprosos, e se porventura houvesse um milagre para a pessoa voltar ao convívio social, ela precisava fazer um exame de pele, e o sacerdote é que fazia o exame. E a Bíblia diz que Jesus encontrou 10 leprosos, nem orou. Jesus disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote, vai fazer o exame. Indo eles, pela fé, ficaram curados no caminho. Eles foram leprosos, mas no caminho ficaram curados. Dos 10, percebendo que estava curado, assim como os outros 9, disse: fiquei curado. Antes de eu fazer o exame, eu vou lá agradecer a Jesus. Enquanto os 9 faziam exames, preocupados apenas em desfrutar da bênção, ele voltou e se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, obrigado, porque tu me curaste. Jesus disse assim: ó, Jesus fosse mineiro, goiano, diria: uai, não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer. Os outros 9 tomou doril, sumiu, não voltou. E assim muitos de nós não agradecemos ao Senhor por nada, e por isso as bênçãos estão retidas. Porque perdemos as bênçãos? Porque não agradecemos a Deus. Não temos um coração de louvor, muitas vezes, de louvar. Olha o que diz o Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, 1. Veja o que diz. Quem achar primeiro vai ganhar a excelência. Achou? Está dando cheque sem fundo espiritual não, né? Salmo 34, 1. Bendirei o Senhor de vez em quando bem me convier. Bendirei ao Senhor de janeiro a janeiro, em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aleluia! Com dinheiro ou sem dinheiro, bendirei ao Senhor. Triste ou alegre, bendirei ao Senhor. Deu certo? Bendirei ao Senhor. Deu errado? Bendirei ao Senhor. Em todo tempo bendirei ao Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. Mesmo que as coisas não estejam como eu gostaria, eu bendirei ao Senhor. A murmuração é quando você começa a reclamar. Tudo reclama. Reclama do arroz da esposa, reclama do pudim que ficou muito mole, do feijão que está muito pesado, reclama do computador, reclama da televisão, do controle de televisão, do mosquito que está picando você em casa. Esses realmente, eu tenho misericórdia, realmente são dignos de reclamação, mas não murmureis. Reclama do marido. Tem gente que tem a síndrome de Eva e de Adão. Foi o marido que tu me deste, a esposa que tu me deste, Senhor, os filhos que tu me deste.
reclama do filho, da filha, da professora, do carro, do bispo. O bispo então, tadinho. Eu te amo, tá? Amém. Né? Do pastor, do diácono, do obreiro, da professora da escolinha, das crianças, do dóquimo, dos jovens. Reclama da cadeira, do bebedouro, do sulme das cantinas, do salgadinho que só tem pão, não tem unção. Realmente, de vez em quando. Reclama de tudo. Vocês estão rindo? O espírito de murmuração. Chega na igreja, parece que chupou meia dúzia de limão. Lá em Minas diria, você é feio assim mesmo ou está chupando limão? Parece que toma limonada quando vem para a igreja. Murmuração nos impede de alcançar o que Deus tem nos dado. Querido, nós precisamos aprender a adorar no momento da adversidade, louvar o Senhor no momento que tudo está contra nós, crendo que a nossa herança está em Deus, e Deus pode mudar toda circunstância em fração de segundos. Deus muda os tempos, Deus muda. Aleluia! Abraão, ele tinha uma promessa e nada de acontecer a promessa, mas ele não murmurou. Jesus foi tentado a murmurar, mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele caminhou perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca para reclamar. Ele não reclamou. Fala para o seu irmão, Jesus não reclamou. Fala para o seu irmão, reclama menos, louva mais, adore mais, agradeça mais. Aleluia. Quantas pessoas estão agora no hospital do câncer, condenadas à morte? O câncer é uma doença maligna, não tem cura, até provar o contrário. A AIDS mata. Você tem saúde, amém? Você tem duas pernas que funcionam. Quantas pessoas gostariam de caminhar, gostariam de jogar bola, jogar tênis, basquete, vôlei, mas não tem braço. Você é uma pessoa saudável e você fica murmurando. Você tem duas vistas que funcionam perfeitamente. Quantas pessoas gostariam de ver a luz? Quantas pessoas não têm o direito, entre aspas, de ver a si mesmo no espelho? Não sabe nem como elas são. Sabe pelo que os outros dizem. Ah, você tem um cabelo assim, igual um macarrãozinho. Seu cabelo é lisinho. Você é branquinho. Você tem um nariz assim assado. Aí a pessoa vai traçando dentro da mente um perfil que ela imagina que ela é daquele, que ela nunca se viu. Cego de nascença. Você tem dois olhos. Querido, louve ao Senhor. Louve ao Senhor em todo o tempo, bendirei ao Senhor. Seu louvor estará sempre na minha boca. Sempre. Entrai pelas portas do Senhor, nos seus atos com cânticos. Bendizer ao Senhor, porque tudo está bem, está tudo em paz. Não fique entregando a sua vida a picuinhas, briguinhas de adolescente, coisinhas, com todo respeito a vocês, dogmas, coisinhas bobas.
discutindo chocolate, bombom, discutindo bobagens. Louve ao Senhor, não gaste o teu tempo com essas bobagens. Em todo tempo louve ao Senhor, para que você não perca as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Quando é que o Senhor ordena a bênção? Salmo 133, aonde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde você vai alcançar a bênção de Deus? É no louvor, é na hora do louvor. Por isso que no culto tem um momento de louvor. O momento de louvor não é que nós estamos reivindicando nada de você, não. É uma oportunidade que você tem de manifestar esta alegria, esse reconhecimento, esta gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Que darei ao Senhor, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Ah, mas se o irmão ficar me reparando que eu estou dançando, que eu estou pulando, não olha para ele não. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Quem quer louvar mais ao Senhor, diga glória a Deus. Diga: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Põe a mão no seu coração, fala: Senhor, eu entrego a Ti essa murmuração. Coloque em mim um coração de louvor. Eu quero Te louvar mais. Eu quero cantar mais. Eu quero Te louvar mais. Enche o meu coração de alegria. De alegria. Eu Te louvo. Eu Te louvo. Eu Te louvo. Só Tu és digno de louvor. Quem pode louvar o Senhor com uma salva de palmas? Quem é livre, aplaude o Senhor. Quem é livre, aplaude o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Segunda coisa que nos leva a perder a bênção, quando você e eu entramos no jogo de Satanás. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 2:11. O jogo de Satanás é composto de duas coisas: desânimo e confusão. E olha o que diz aqui em 2 Coríntios 2, versículo 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus ardis ou desígnios. O apóstolo Paulo está dizendo: não podemos permitir que Satanás tenha vantagem sobre nós, porque nós não podemos ignorar as artimanhas dele. Tem pessoas que pensam que vencer o diabo é expressão de palavras. Ah, o diabo está amarrado, o diabo está queimado. Não são expressões, frases prontas. É atitude de coração que vai derrotar Satanás. Nada contra palavras, mas as palavras que dizem: está amarrado, está queimado, está acorrentado, está numa jaula de cabeça para baixo. Tudo bem, mas desde que as suas atitudes estejam condizendo com as suas palavras. Não é uma expressão de palavra que vai derrotar o maligno, mas é uma atitude de coração. E Satanás, ele usa duas coisas. Repita comigo: desânimo e confusão. Abra sua Bíblia em Neemias 4. Neemias capítulo 4. Olha que artimanha de Satanás. Olha como ele usa sempre a confusão e o desânimo. Neemias capítulo 4. Olha o que Neemias relata quando ele restaurava a cidade de Jerusalém nos seus dias. Muito semelhante ao que você e eu passamos hoje. Tendo Sambalate ouvido, Sambalate, uma figura de Satanás, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus,
Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha o que, queridos? Tinha o que? Ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, são figuras de demônios, os arábios, os amonitas, as doditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobre modo que irados, e se ajuntaram todos de comum acordo para virem atacar. Repita comigo, Genésio, fala o seu nome. De novo, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Genésio e suscitar o que? Confusão ali. Versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Versículo 14. Inspecionei e dispus-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Repita comigo: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Você tem que pelejar pela sua família, pela sua casa, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. O que Satanás procura colocar? Desânimo. Nesse período do ano, um desânimo começa a se apoderar de nós. Você não pode permitir que o desânimo se apodere da sua mente. Põe a mão sobre a sua cabeça. Põe agora, fala assim: todo desânimo. Põe as duas mãos, senão vai sair só 50%. Fala: todo desânimo, toda prostração, agora, quando eu tirar minhas mãos de sobre a minha cabeça, todo desânimo, toda confusão na minha casa, na minha vida, na minha mente, vai sair agora. É agora. Bate o pé no chão, fala: é agora. Toda arma forjada, todo desânimo, toda confusão, em nome de Jesus, sai. Amém. Quem crê? Aplauda o Senhor. Aleluia. Terceira coisa, já estou encerrando. Terceira coisa que nos faz perder a bênção. Repita comigo: quando eu não persevero. Abra sua Bíblia em Números 14, 22. Que diz aqui, Números 14, 22 até o 24: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedecem a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, fala comigo agora, porém o meu servo Genésio, fala o seu nome, porém o meu servo Genésio, mas está muito fraco, fala com mais autoridade, querido, fala, porém o meu servo Genésio, porém o meu servo Genésio, visto que nele houve outro espírito, e perseverou até 31 de dezembro em me seguir, eu o farei entrar na terra que expiou
e a sua descendência a possuirá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Terceira coisa que nos faz perder a bênção é quando você desiste. Você está muito perto da sua vitória. Quando nós éramos crianças, tinha uma brincadeira que era chicotinho queimado, minduim torrado. Quem lembra? Ah, não lembro, então vou fazer você lembrar. É aquela que a pessoa tinha frio, quente e morno. Aí escondia um negócio e falava, tá frio. Aí você começava a ir para cá, tá esquentando. Conforme ia falando, vinha a revelação que estava por ali a bênção. Quem lembra dessa brincadeira? Quando chegava muito perto, falava, tá pelando, tá pelando, tá pelando. Fosse fazer essa brincadeira hoje, o que ia ter de mentira, né? Naquela época era tudo certo, não podia mentir, não tinha esse espírito de mentira. Então a pessoa falava a verdade, está pelando e estava mesmo, porque queria que a pessoa achasse. A tua bênção está pelando. Fala para o seu irmão, a tua bênção está pelando, está próxima, está chegando. Não desista, persevera. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Queridos, olha, talvez até aqui você plantou o seu sonho num terreno errado. Deus não quer que você mude de sonho. Deus quer que você pegue o seu sonho e plante no terreno certo. A fonte da vida é uma terra que dá 100 por 1. Você é um privilegiado porque você pode semear numa terra que dá 100 por 1. Pega o teu sonho e coloca nessa terra a fonte da vida, porque o que há de vir, virá e não tardará. Olha o que diz aqui a palavra em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Rapidamente, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Está chegando a sua bênção. Não desista, mais um pouquinho, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Persevera. Amém? Quem vai perseverar, diga amém. Enquanto você acha, olhe para mim. Um dia eu estava lá em Niterói, fazendo uma visita, batendo no portão. Uma senhora estava do outro lado da rua, esperando o ônibus, perto do Caio Martins. E ela chegou para mim e falou assim, o senhor mora por aqui? Eu falei, moro. Aqui passa o ônibus 38 que vai para Itaipu? Eu falei, passa. Mas ela disse, mas aqui não tem ponto, não tem nada, mas passa, só fica aí que passa. Mas ele para aqui? Para. Tá bom. E lá eu fui, entrei, conversando lá com a pessoa, coisa e tal, e nada de passar ônibus. E de repente aquela mulher veio, irada, e chegou para mim e falou assim, senhor, é o seguinte, o senhor falou que passava, mas até agora não passou esse ônibus. Eu falei, acabou de passar. Olha lá o 38. Ela ficou com uma vergonha. Eu falei, fica firme lá, que vai passar de novo. Ela tinha que ter crido e ficado firme. Fala, você tem que ficar firme. A bênção vai chegar. Não saia desse lugar. Não saia. Fica aí. Porque vai passar o anjo com a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica aí, meu irmão, não saia. Olha o que diz aqui, Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Versículo 35.
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquilo que há de vir virá e não tardará. Todavia o justo, meu justo, viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé. Fala, eu sou da fé. Eu não desisto nunca. Ouça, Satanás. Levanta as duas mãos e diga, ouça, diabo. Ouça, Satanás. Eu sou da fé. Eu não desistirei. Aquele que plantou a promessa no meu coração é fiel e cumprirá a sua palavra na minha vida. Aleluia! Ele é fiel. Olha para mim, por favor. Se uma coisa deu errado até aqui, não significa que você é um derrotado. Se fracassou os seus planos, não significa que você é fracassado. Tente novamente. Tente de novo. Isaac, ele ia cavando poços, ia dando errado, iam tomando dele, ele ia cavando de novo, iam tomando dele, ele ia cavando de novo, até o dia que não tomaram mais dele, e ele então prevaleceu. Continua cavando os poços, continua crendo, continua orando, continua perseverando, continua profetizando, continua tomando posse da vitória, continua declarando a palavra, porque aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tirar, demônio não vai tirar, homem não vai tirar, porque é do Senhor para você, é seu. Toma posse, levanta as suas mãos, diga, eu tomo posse. Levanta as suas mãos, fala, eu tomo posse, é meu. Ouça, Satanás, é meu, ninguém tira. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Tudo, querido, tudo que vale a pena tem um preço a ser pago. Vale a pena esperar. Não te precipites, diz o Senhor para você hoje. Não te precipites. Você está no lugar certo. A Bíblia diz que tudo Deus faz perfeito a seu tempo. Não existe um lugar melhor para você estar do que estar aqui, na fonte da vida. Persevera. Persevera. Da maior luta virá a maior vitória. E terá mais brilho e mais glória quanto mais firme tu lutares por ela. Lute, persevera. Lute, persevera. Porque quando tudo parecer que vai dar errado, o Senhor vai surgir. Aleluia. A glória do Senhor vai aparecer. E assim como Caleb perseverou até os 48 do segundo tempo, quando parecia que não ia dar mais nada, a promessa se cumpriu na vida dele. Persevera. Persevera como Davi perseverou 20 anos, esperando o momento de ser rei. 20 anos ungido como rei, mas esperou 20 anos. Você não vai precisar esperar tanto. Mas o que há de vir virá. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. É teu. O dom que Deus te deu é teu. A riqueza que Deus te deu é tua. A família é tua. O casamento é teu. A vitória é tua. A unção é tua. A bênção é tua. Ninguém vai roubar a tua bênção, porque Deus te deu. Levante as suas mãos, querido. Levante as suas mãos. Você vai perseverar até o fim. Aqui tem a história de um homem
que eu outro dia li para vocês, está aqui. Faliu no comércio aos 31 anos. Perdeu aos 32 anos para deputado estadual. Faliu no comércio novamente aos 34 anos. Aos 35 anos ficou viúvo. Tendo um colapso, foi internado numa clínica psiquiátrica. Aos 36 anos saiu do hospício. Aos 38, candidatou-se a prefeito e perdeu a eleição. 5 anos depois, aos 43, candidatou-se a deputado federal, perdeu novamente. Aos 46, tentou para deputado estadual, perdeu novamente. Aos 48, para deputado federal, perdeu de novo. Aos 55, tentou para senador e perdeu. Aos 56, tentou para vice-presidente. Aos 58, para senador, perdeu novamente. Aos 60 anos, tentou para presidente dos Estados Unidos e foi eleito. Abraham Lincoln. Amém? Perseverou. Amém, queridos? Muitos já teriam desistido, não já? Ele perseverou e alcançou. Um exemplo humano, não estou falando nem da Bíblia não, falando de coisa humana. Você vai perseverar. Amém? Quem vai perseverar, diga amém.